Gente, chegou aqui a farinha da Cine. Olha só, daquela laranja que deixa o salgado bem bonitinho. Ó, aquele promete, hein? Tá prometendo a cor dourada, mais economia e crocância por mais tempo. Vamos fazer o teste aí pra ver se realmente tem tudo isso. O pessoal elogia muito, gente. Eu achei cara, mas o pessoal elogia tanto essa farinha de rosca. Elogia tanto que eu falo, não é possível, tem que comprar essa farinha, porque se for boa desse jeito mesmo, bonita é. Vou colar nessa parede daqui. Ó, a Luísa já tá aqui olhando a farinha, ajudando na mamãe, né, Lô? Aqui eu vou ver. E chegou bem na hora, gente, que a gente tá fazendo de charque e de calabresa. Como eu mostrei pra vocês. Aí a gente, ó, vem derramando aqui um pouco. Misericórdia, quanta farinha. Fica pesada, viu? 10 quilos aqui. E aí, a gente chegou na hora certa, que a gente vai fazer o empanamento hoje. Então a nova, o de salgado de calabresa e o de charque já vai ficar com a nova farinha. Pera aí, Lô. Gente, eu começo aqui a produção de charque. Já botei aqui o charque com queijo. E aí também de calabresa. E a farinha, como eu mostrei pra vocês, a gente já chegou. A gente vai utilizar na produção. Aqui tá o charque com queijo e o de calabresa já tá na máquina ali. Vou mostrar pra vocês. Aqui na máquina, a Rafael já passou aqui pra gente poder... já alinhou aqui, já passou o queijo com a calabresa, já passou a massa. Então agora a gente só vai iniciar a produção mesmo. Vou colocar ali no tripé pra vocês acompanharem aí, viu? Então bora lá. A gente ainda não colocou os moldes, a gente não vai utilizar o botão parado, utilizamos só para fazer o quibe. E a gente vai colocar aqui, normalmente a gente coloca 2, 3, 5, 3, 3, 5, 2,5, 2,5, 5, sempre nessa proporção. Então a gente vai variando dependendo do estado que está a massa e o recheio, a temperatura, né, da massa e do recheio, mas nunca passa disso de 3. Não sempre fica no 3 aqui e o 5, ou 2, enfim, sempre ficamos aí entre 2, 3 e o 5 aqui na massa, entendeu? Sempre o maior número aqui é o da massa, o botão parado é sempre no 0, porque estamos sempre fazendo a coxinha de 20 gramas, não trabalhamos com salgados maiores, só apenas realmente o de 20 gramas, então o botão parado a gente só utiliza para fazer o quibe, porque a gente só utiliza aqui o recheio. E a gente da pitô a gente fazer com o botão parado, porque enquanto tá descendo aqui é o tempo que faz o corte para sair o tamanho que a gente quer de 20 gramas do nosso quibe, beleza? Então a gente vai iniciar aqui, vou deixar ali para vocês gravando no tripé enquanto a gente faz a produção. Aqui a gente estava alinhando, né? Vocês veem que tá saindo ali umas bolinhas, que tá saindo recheio para fora. E depois vocês vão ver que a gente tá trocando a bandeja, porque essas daí a gente vai ter que abrir depois, né? Porque a gente fez o processo de alinhamento sem fazer as bolinhas antes de botar o recheio. Só passamos mesmo direto o recheio e massa, porque a gente já sabe mais ou menos como é. Então, as primeiras que saíssem era só desmontar depois. Então, a gente não teve esse trabalho de passar as bolinhas vazias sem o recheio, só passamos aí, sabíamos que essas das primeiras que saíssem, teríamos que retirar e abrir novamente, colocar o recheio, enfim. Hoje em dia a gente não faz muito esse processo de abrir coxinha para poder tirar o recheio, porque realmente a gente colocou, a gente tem uma padronização ali, a gente já faz tanto, né? Pegamos a prática que a gente já sabe. E não tem nada de dificuldade, vocês percebem que Rafael tá colocando o recheio, ele vai passando a mão em cima das coxinhas assim de vez em quando, porque não amassar ali, né? As coxinhas não ficar amontoadas em cima da outra, amassar, e também quando o molde não bater no molde, o molde amassar, enfim, para não amassar, realmente achatar as bolinhas aí que a gente for utilizando, for fazendo. E aí é simples, gente, é muito simples, é só você colocar os moldes que eu mostrei para vocês, falei mais ou menos a base de molde que a gente utiliza, não sei se numa troca de máquina, se a sua for a Gente, menor que pode finalizamos Tá aqui 40 a gramas de faz diferença. calabresa. Agora a gente tá trocando aqui o cone, né? Esse negócio aqui, o funil, pra poder trocar o recheio e botar o de charque. A gente não vai tirar nem a massa, só vai trocar aqui mesmo o recheio e o bico, que tá o de bolinha. Vamos colocar o de coxinha, porque a gente faz aqui o charque também de formato de coxinha. O único que tem esse formato aqui de bolinha é o de calabresa. A nossa massa a gente tava na geladeira, né? Que a gente não pôde fazer na mesma hora que a gente produziu a massa, então a gente teve que colocar. A música da Disney já tá. Finalizamos aqui, ó, a produção de bolinha de calabresa. Vamos iniciar aqui a de charque. Ó, o nosso charque aqui. Nossa charque com queijo.
Aí Rafael tá trocando ali a nossa lavando ali o nosso funil para colocar aqui, a gente iniciar a nossa massa aqui de charque com queijo, nossa produção de charque com queijo. E depois eu mostro pra vocês o resultado do nosso empanamento com a nossa farinha nova, viu, gente? Ó, olha essa bolinha. Ó, que linda. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a de charque. Vou iniciar aqui agora o de charque, né? Tiramos aqui de calabresa, agora vamos iniciar o de charque. Charque, já mostrei aqui no canal como faz. É só cozinhar charque, desfiar charque e depois juntar com queijo. Só a gente faz isso. Tem gente que não sei se tem... nunca vi ninguém fazendo de charque, né? Então, é isso. A gente faz assim dessa forma. E é isso, né? Vamos começar aqui. A gente utiliza molde de coxinha, tá? A gente tem 3 moldes, vieram 3 moldes junto com a nossa máquina, que é o de bolinha, o de coxinha e o de travesseirinho. A gente utiliza aqui os 3, a gente vai adaptando aos sabores que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá iniciar a produção. A gente vai passar o recheio agora para poder descer aqui no tubo. Os moldes estão aqui em 3, 3, 5. Na verdade, o recheio tá mais para 2,5, né? E o molde também tá 2,5 ali. Aqui essa parte que tá aqui dentro, tá vendo? Que tem uma tirinha. A gente acabou de descer, a gente tá preenchendo mais. Mas eu mostro pra vocês como é que fica. Ele junta tudo e fica... Tá vendo? O Rafael tá suspendendo aí. Essa aí é o charque com queijo. A gente não coloca requeijão nem nada. A gente só coloca requeijão mesmo na de frango. Não precisa colocar em mais nenhum outro recheio. Então, vamos lá começar aqui agora. Como eu tava falando, não sei se tem diferença quando é uma máquina plus e quando é uma máquina que faz até 40 gramas. Porque pela conversa que eu tive com algumas outras pessoas, parece que existe uma diferença quando a máquina é a plus e quando é até 40 gramas. Mas eu também não tenho essa informação assim real, concreta e verídica, né? Posso perguntar para a pessoa que fez treinamento, tenho ainda o número aqui, o contato, né, para emergência, se tiver alguma dúvida, a gente tem que perguntar. Então, vou perguntar, né, tirar essa dúvida aqui realmente para saber se uma pessoa que tem a máquina Plus e quem tem a máquina até 40 gramas, as métricas de molde são diferentes. Enfim, as métricas ali de numeração são diferentes. A gente produzindo aí, saiu um pedido no iFood, vocês vão perceber tocando aqui. Agora há pouco vai tocar o iFood, vou deixar para não se assustar. Quando eu tô assistindo um vídeo das pessoas, eu sempre me assusto quando toco o iFood, sem saber se é o meu iFood, se é o iFood da pessoa. Enfim, já tô avisando pra vocês pra não ter aquele susto, né? Mas é muito simples aí. Eu colocando a massa, aí tava em tempo real, né? Porque eu deixei aqui em tempo real pra vocês verem. Eu colocando a massa ali, a gente faz bem devagar. O molde 2,5, então ele corta bem devagar. A nossa massa em 2,5 desce devagar, 5, ou a massa 5 desce devagar. O recheio 2,5 desce devagar. A gente não faz nada com pressa, não precisa ter pressa. Ele faz aí 300 coxinhas em 5 minutos, bem tranquilo, bem de boa. 5 minutos é o quê, gente? Pelo amor de Deus, né? Um tempinho bem básico aí para você conseguir fazer a produção. Então, não tem pressa de você colocar rápido para sair 1.000 coxinhas numa hora aí. Pelo menos a gente não vê essa necessidade, né? A gente tá ali fazendo tranquilo, ele vai colocando devagar o recheio, eu vou colocando devagar a massa e em um instante a gente acaba, tá? Esse processo de modelagem é bem simples. É que ficou muito recheado, olha só. Olha de charque com queijo. Se é recheio que vocês gostam, tem, viu? Estamos tendo. Terminando de empanar agora, olha como ficou, ó. Bem laranjinho. Uns ficaram mais laranja, eu acho que é porque, como eu fiz 2 massas, eu utilizei um corante mais diferente, uma marca diferente. E aí ficou assim mais laranjinha, mas olha só. Bem bonitinho, né? Bora ver na hora de fritar. Fritar eu não me adaptei ainda. Eu fritei umas 4 ali para um pedido que saiu e não me adaptei muito, mas vamos ver, né? Ó. Vamos ver quanto tem aqui agora. Aqui eu tava fazendo um pãozinho delícia pra uma encomenda que eu tinha, que eu vou mostrar pra vocês, deixar aqui pra vocês a foto, porque eu não consegui gravar assim um vídeo, né, desse pedido que eu fiz, porque a gente tava tão nervosa, fiquei com medo, porque tava chovendo tanto, e aí eu fiquei, ai meu Deus, estava chegando no horário, a chuva não passava,
eu tinha que achar motoboy, eu tinha que conversar com a cliente, que a gente não estava me respondendo para eu poder conseguir confirmar se eu podia levar o pedido, mandar o pedido via Uber carro e não Uber moto. Enfim, uma confusão. E eu, ai meu Deus do céu, só consegui tirar uma foto, graças a Deus consegui, pelo menos, né? Mas, enfim, é isso. Aí eu tava aqui montando o pedido. Eu acordei bem cedo pra fazer o pãozinho. Aí eu tava reclamando com as crianças. Acordei bem cedo pra fazer esses pãezinhos aí. A entrega era pra 11 da manhã. Aí, meu esposo tinha saído pra trabalhar e eu vou fazer esse pedido de pãozinho, né? A receita é muito simples, é muito fácil de fazer. Aqui eu tava pincelando as empadas, que também era pra esse pedido. Foi um pedido pequeno, né? Só de 75 salgados só. Mas eu acordei cedinho para poder deixar tudo fresco. Eu queria que ficasse bem fresquinho o pãozinho, a empada, tudo fresquinho, sabe, gente? Vocês já pediram por receita aqui do pãozinho delícia, mas eu ainda não pude trazer, porque eu ainda não sinto segurança em mostrar, tá bom? Porque eu acho que eu preciso melhorar em alguns pontos ainda. E esse foi o resultado do nosso pãozinho da empada e aqui dos salgados completo de tudo, né? Perfeito, maravilhoso.